Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao segundo episódio de o que nós podemos aprender, o que eu e você pode aprender com Henry Ford. E nesse segundo episódio a gente vai falar sobre persistência. E todo esse material ele está dentro de um projeto que eu tenho, pessoal, de Falando Sério sobre Vendas, que se chama Falando Sério sobre Vendas, que através desse projeto eu falo especificamente sobre vendas, sobre vendedor, porque é uma profissão que eu admiro bastante. O meu nome é Fernando Lino, para você que ainda não me conhece, tá me vendo pela primeira vez, e eu tenho meu negócio próprio, eu trabalho na livre iniciativa há quase 10 anos, e ao longo desse tempo eu aprendi algumas coisas e compartilho com vocês um pouco da minha expertise através desses vídeos. Então, seja muito bem-vindo e vamos lá. Segundo episódio, persistência. Henry Ford venceu a pobreza, o analfabetismo, a ignorância. Sem persistência, ele jamais ultrapassaria tantas dificuldades. Quantas pessoas que você conhece que numa condição dessa, ele se coloca no lugar de vítima. Vítima de quem, meu amigo? Vítima da sociedade, vítima dos pais, vítima do destino. É muito comum pessoas se colocarem no lugar de vítima ao invés de enfrentar as dificuldades, as situações com persistência, né? Persistência e consistência. Aqui falaremos apenas de persistência, aprendendo um pouco com Henry Ford, um grande industrial, um ser humano fantástico, um homem além do tempo dele que conseguiu construir um império gigantesco, e é sobre ele que a gente fala. E todo esse conteúdo ele foi retirado de um livro que chama Quem Pensa Enriquece, do Napoleão Hill. Napoleão Hill, que é um grande autor de grandes livros. Tal persistência é tão importante na vida que geralmente quem tem, aliás, não aceita a derrota. Se você vê uma pessoa persistente, você olha para ele e você fala assim, esse cara é teimoso, mas não é persistência. O cara erra uma vez, falha, volta e vai até conseguir. Aí depois a pessoa olha para ele e fala assim, uai, mas o que aconteceu? O que aconteceu? O fulano de tal é uma pessoa sortuda, é uma pessoa de muita sorte, mas não é. É persistência, é consistência, é fazer o que tem que ser feito. Como falamos no vídeo anterior, propósito definido, propósito central definido. Ele luta até o fim sem perder o ânimo, né? Ele renova as suas forças todos os dias, dia a dia. Ele não é... O Henry Ford é do tipo do homem que não se rende à oposição ou às críticas, que ele enfrentou muito. Ele enfrentou muito, inclusive tem pessoas que até hoje não vai muito com a cara dele, não gosta da pessoa dele, porque ele acredita que o Henry Ford é uma pessoa que foi aproveitador, né? Enfim, não gosta, literalmente não gosta do Henry Ford, mas ele conseguiu vencer e superar tudo isso sem olhar para um lado para o outro, porque ele estava decidido a fazer acontecer. Persistência exige coragem. E, como falamos no vídeo anterior, né, no primeiro episódio, coragem nasce nas adversidades da vida. A coragem nasce, em especial, quando serve de base a uma nova ideia. Vou te contar uma historinha rápida, só para ilustrar isso aqui. Fizeram um estudo, uma observação com macacos. O que eles fizeram? Eles criaram um ambiente, uma sala, né? Vamos dizer assim, uma sala, e no meio da sala eles penduraram um cacho de banana com um jato de água no rumo do cacho de banana e colocaram uma escada para o macaco subir e pegar a banana. Só que qual que foi o experimento? Quando ele colocou o primeiro macaco, que ele subiu e pegou a banana e levou um jato de água na cara, ele desceu, caiu lá de cima, desceu e ficou num canto observando a banana, com vontade de ir lá tentar novamente, mas ele não tentou. Ele ficou olhando a banana, o cacho de banana. Soltaram outro macaco. No que soltaram outro macaco, que o macaco novo entrou e foi lá pegar de novo, aconteceu a mesma coisa. E os dois ficaram lá. Quando entrou o terceiro macaco, que ele foi para ir para a escada, para subir, os outros dois grudaram ele e não deixaram ele ir. E veio o quarto, o quinto,
Moral da história. Nós temos uma resistência muito grande a mudanças, a novas ideias. Isso é uma característica nossa. Então, às vezes você chega com uma nova ideia, cheio de motivação, cheio de, agora eu encontrei um negócio que nós vamos mudar de vida. E a pessoa olha para você e fala assim, mas que isso, rapaz, você tá ficando doido? Isso não existe. E começa a trabalhar contra, às vezes até pessoa da sua casa. Às vezes seu marido, a sua esposa, seus filhos. Isso é muito comum e eu já escutei várias histórias de pessoas que realizaram coisas extraordinárias, que quando chegaram com a ideia, com a nova ideia, as pessoas, de um modo geral, da família, os filhos, esposa, marido, os pais, tentaram proteger ele no exemplo que eu dei do macaco, porque a intenção dos macacos era proteger os outros que entravam para não levar o jato de água na cabeça. As pessoas, em sua maioria, não aceitam facilmente ideias novas e chegam a desencorajá-las. É o que eu acabei de falar. E sem persistência, o indivíduo mediano fica vulnerável às críticas e desiste antes que seus planos tenham tempo de amadurecer. Então, grandes ideias, grandes projetos, eles simplesmente não foram para frente porque a pessoa com essa mentalidade, né, de mediano, quando veio as críticas, ele não soube lidar com as críticas e acabou desistindo. E quando você desiste, aí acabou. Perdeu, né? Perdeu. Então, para você saber se o que você está fazendo vai dar certo ou não, você precisa de um tempo. Há tempo para tudo, né? Há tempo para tudo. Tempo de plantar, tempo de colher. E você não planta hoje para colher hoje. Você planta hoje para colher futuramente. Tem um dizer que quem planta tâmara não come tâmara. Então, se eu pensasse só em comer tâmara, se desde o primeiro ser humano até hoje, se ninguém tivesse plantado tâmara, eu não vou plantar tâmara porque eu não vou comer. Provavelmente não existiria mais tâmaras. Mas por que a gente planta? Porque a gente acredita que leva o tempo certo, na hora certa, as coisas vão dar certo. Os nossos planos, os nossos projetos, eles vão acontecer na hora certa, no tempo certo, porque tudo tem um tempo determinado. E eu vou dar outros exemplos de persistência também. Santos Dumont, né, um brasileiro aí que entrou para a história como o pai da aviação, ele tentou várias vezes até conseguir planar, né, com o 14 bis. Aí depois vieram outros homens e aperfeiçoaram a ideia dele, a ideia do avião. Inicialmente não acreditavam, né? As pessoas não acreditavam. Quem via aquela engenhoca não acreditava que aquilo era capaz de voar. Que se o ser humano fosse para voar, Deus tinha colocado asas nele, né? Teve pessoas que viram os experimentos dessas pessoas, os pais da aviação fazendo, e as pessoas falaram isso, porque não acreditavam que era possível o avião. E realmente, se você for pensar com os pensamentos racionais, lógicos, não tem muita lógica, né? Um negócio pesado daquele tanto voar, sei lá, 1000 metros, não sei, eu acredito que deve dar muito mais de 1000 metros de altura, numa velocidade 900, 1000 quilômetros por hora, é assim, maluquice, né? Imagina isso na época de Santos Dumont e esses precursores da aviação e do avião. Então as pessoas olham para ele e falam, rapaz, você tá ficando doido, larga de mão disso que você vai ganhar muito mais. Mas eles foram à frente, adiante e conquistaram, né, e realizaram coisas extraordinárias, que é o caso do avião. Theodore Roosevelt também é outro que recebeu duras críticas com a construção do Canal do Panamá. O Canal do Panamá, antes de Theodore Roosevelt começar e fazer o Canal do Panamá e realizar essa obra grandiosa, duas tentativas anteriores não tinham dado certo, tinha dado errado. Então, quando ele começou a fazer, quando ele disse que ia fazer, as pessoas foram contra. Falaram, não, rapaz, não faz isso não, é muito dinheiro envolvido para dar errado. Mas ele fez, ele deu continuidade, ele não deu ouvido para as críticas, né? E com persistência ele conseguiu fazer o Canal do Panamá e é uma realidade até hoje, uma das grandes construções em todo o planeta. O Canal do Panamá é um desses e o idealizador é Theodore Roosevelt.
A persistência é um dos atributos da liderança efetiva. Então não tem como você ser líder se você não é persistente. Então a gente fala muito sobre liderança, né? Aqui a gente está falando sobre vendas, mas é muito interessante você trazer isso para a liderança também, porque às vezes você é um líder ou um candidato a líder, um aspirante a líder e não tem persistência, está sempre mudando. Hoje eu estou aqui, amanhã eu estou ali, agora eu estou pensando assim, depois estou pensando de outro jeito. Isso não é legal. Isso não contribui para a sua liderança. Sem ela, o líder não se sustenta. A persistência gera resistência. Persistência gera resistência. Então, para você resistir aos dias maus, né? Resistir às dificuldades, resistir às crises, resistir às críticas e mais um monte de coisa que nós temos que resistir. Então, essa persistência, ela gera essa resistência e fica muito mais fácil para a gente seguir adiante sendo mais resistente. O indivíduo persistente, ainda que com um plano ruim, tem mais possibilidades de sucesso do que o indivíduo que conta com um plano perfeito, mas hesita em levá-lo adiante. Isso aqui é uma coisa que eu li em um livro, eu não me lembro agora qual, mas lá o autor diz assim que a persistência vence o talento. A persistência vence o talento. Então você vê muitas pessoas talentosas por aí que não conseguem realizar muita coisa. Por quê? Porque elas acreditam apenas no talento delas. Elas não são persistentes, elas não desenvolvem essa persistência, essa resistência. Resistir aos dias difíceis, né? Então, a pessoa tem um talento maravilhoso, tem um projeto incrível, mas ela não tem coragem, ela não tem disposição, ela não tem persistência, ela não tem resistência para levar esse projeto à frente. A pessoa que vem com um projeto inferior ao dela, mas com persistência, ela chega, ela realiza e conquista, e a pessoa talentosa fica apenas batendo palma. Ford foi um líder persistente, chegando a ser obstinado. A pessoa persistente conta com a vantagem de saber distinguir entre derrota temporária e fracasso. Derrota temporária e fracasso. Isso aqui é uma coisa muito interessante. Por quê? Porque nesse ponto aqui muitas pessoas reprovam. Porque às vezes é uma derrota temporária e ela entende como fracasso. E aí ela desiste. Aí desistiu, acabou. Então, derrota temporária, todas as vezes que você tentar fazer uma coisa que não der certo, entenda como derrota temporária e nunca como fracasso. Porque se você entender como fracasso, você não vai ter força, ânimo para tentar novamente. E, consequentemente, se você não tentar e desistir e parar, aí realmente você fracassou. Porque enquanto você está entendendo como derrota temporária, você tem força, você tem ânimo, disposição para seguir em frente, para tentar novamente, para fazer de novo, até dar certo. Utilizando da primeira como degrau para subir mais um pouco a escada da realização. Então, a primeira aqui é a derrota temporária. A derrota temporária. Então, as pessoas que têm, como Ford, persistente, elas utilizam das derrotas temporárias para subir um pouco mais, para vir mais força, para colocar mais força, para concentrar mais. Então, é muito importante você saber essa diferença, derrota temporária e fracasso. Os inconstantes não fazem essa distinção e ao mais simples desafio desistem antes mesmo de sofrer uma derrota temporária. O medo é tão grande, para a maioria das pessoas, o medo é tão grande de perder que elas nem tentam. Olha só que absurdo, né? O seu desejo de ganhar, ele tem que ser mais forte do que o seu medo de perder. Então, se você está tentando fazer alguma coisa, não deu certo, tenta de novo e tenta de novo até dar certo. Porque muitas pessoas, elas nem se dão ao trabalho de tentar, porque elas sabem na cabeça delas que elas vão fracassar e se ela fracassar, ela não sabe muito bem como lidar com ela mesma numa condição de fracasso. A insistência exagerada pode ser um defeito, mas a falta de persistência representa um defeito muito mais grave. Então, se você é uma pessoa que tem falta de persistência, eu te recomendo a você pensar um pouco mais,
a você analisar um pouco mais o que realmente tem valor para você, se realmente o que você está fazendo é o que você quer, é o seu propósito de vida, é o seu propósito central definido, como nós falamos no primeiro vídeo dessa série. Porque se você está diante de uma dificuldade, diante de uma situação que está dentro do seu propósito de vida, com certeza, se você desenvolver persistência, você vai vencer não só esse, mas todos os obstáculos necessários para você vencer e ser sucesso, e fazer sucesso, e ser grande entre os grandes, como Henry Ford foi. Espero ter acrescentado alguma coisa para você com esse vídeo. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, ative as notificações, dê um like nesse vídeo, comente, compartilhe, fale para as pessoas que você encontrou alguma coisa interessante nesse YouTube, tá bom? Te espero no próximo vídeo.